Bom, gente, seguindo aqui no Livro dos Espíritos, a questão hoje é a de número 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. A pergunta provavelmente não estava tentando ver a diferença, ou descobrir a diferença em termos evolutivos. Provavelmente, Kardec queria saber se tinham espíritos diferentes como seres, né? Mas a resposta da espiritualidade a ele deixa em aberto isso, dizendo que eles são diferentes ordens de acordo com o grau de perfeição que alcançam, né? Quer dizer, de acordo com a evolução que eles têm. Mas não diz nem que sim, nem que não, que possam existir espíritos diferentes, mas não só pelo aspecto evolutivo, mas como seres diversos no universo. Vamos ver o que o Miramês fala, né? Ô, Silvio, Diga. bom dia. Bom dia, Nilson. Eu estou pensando aqui, agora que você falou, que quanto mais evoluído, menos diferença, né? Então, conforme a evolução, não se percebe essas diferenças, né? Talvez possa ser uma linha aí. Sim, claro. Pelo menos a gente imagina assim, né? Eu, acho que você, acho que todo mundo aqui, né? Que quanto mais a gente vai crescendo, né, na nossa consciência, mais a gente vai ficando igual, né? Que vai pensando as mesmas coisas, vai desejando as mesmas coisas, e realmente essas diferenças vão sumindo. Igualdade dos espíritos. Os espíritos são iguais na sua genealogia, mas diferentes no que se refere ao despertamento espiritual. Cada um se situa no grau de evolução conquistado. Cada alma é, pois, um mundo diferente em todos os aspectos que se possa conceber, nos seus vários níveis de saber. A igualdade no aprimoramento se perde na infinita pauta da sabedoria universal. E Deus, onisciente, criou leis justas e sábias, no sentido de dar a cada um o que esse realmente merece, de acordo com o que oferta. A grandeza da criação está na variedade, e a natureza nos dá uma amostra desta beleza na fauna e na flora. A diversidade em todos os reinos do mundo mostra-nos a mão de Deus na construção do belo, nas mudanças de formas de tudo que existe. Em cada uma nota-se uma força inteligente no comando, com toda a certeza do que está fazendo. Os espíritos são de diferentes ordens, pelo grau alcançado por cada um. E certamente isso é uma hierarquia espiritual, não por imposição ou dádiva, mas por conquista. É o próprio tempo que trabalha na maturidade do espírito. A superioridade alcançada pelo despertamento espiritual se faz onde quer que seja, sem afrontas, sem agressão e sem comércio. É uma luz que se irradia em todas as direções, abençoando e amando com um único impulso no coração, o da verdadeira fraternidade. No mundo físico, pode-se observar como espelho o corpo de carne de um simples camponês e o de um estadista, de uma doméstica ou de uma rainha, e o de uma rainha. Os corpos são semelhantes,
sem que haja grandes diferenças. Que isso? Todavia, pelas conquistas alcançadas de uma faixa para outra, nota-se... Espera que está uma... Cara, aqui que acho que travou a buzina aqui. Tá... Jesus, deve ter comprado a buzina hoje. Deixa eu voltar aqui. A superioridade alcançada pelo despertamento espiritual se faz onde quer que seja, sem afrontas, sem agressão e sem comércio. É uma luz que se irradia em todas as direções, abençoando e amando com um único impulso no coração, o da verdadeira fraternidade. No mundo físico, pode-se observar como espelho o corpo de carne de um simples camponês ou de um estadista, de uma doméstica ou de uma rainha. Os corpos são semelhantes, sem que haja grandes diferenças. Todavia, pelas conquistas alcançadas de uma faixa para outra, nota-se que cada qual se situa em um plano de vida diferente. Ao se verificar mais adiante e observará que o corpo de um santo e o de um pecador são iguais nas suas estruturas. A formação biológica é a mesma, porém, a vida de um é diferente da do outro. Mas Deus dá a ambos a mesma assistência. O que ocorre é que o santo assimila mais as bênçãos do Senhor, compreende suas leis e as respeita, e o pecador ainda se encontra cego e surdo ao chamado de Deus. No mundo espiritual existem igualmente essas divisões, não por favorecimento, mas por justiça. Colhemos justamente o que plantamos na lavoura da consciência, e ela nos responde fielmente pelo que somos. Eis-á-lo amor daquele que fez todas as leis e assiste todas as criaturas, filhas do seu magnânimo coração. Nunca faltam escolas para todos, e cada um recebe o de que precisa na escala a que pertence. Porém, o modo de ensinar de Deus é bem diferente do dos homens. Ele, o Senhor, ministra ensinamentos a cada um separadamente, atendendo suas necessidades com todo empenho de servir e todo o amor de pai que nunca esquece seus filhos. Nos outros é que somos, às vezes, nós outros é que somos, às vezes, rebeldes e custamos aprender as lições. E, em muitos casos, aparece em nós a dor, para nos mostrar com mais energia os caminhos do aprendizado. Estamos passando uma fase dolorosa na Terra, um fechamento de ciclo de duras provações individuais e coletivas. É, pois, uma necessidade de limpeza kármica, como sendo a de um tumor na sociedade a que pertences. Não há outro recurso, a não ser o da própria dor, em formas variáveis, para despertar o coração da humanidade para o amor, aquele que Jesus viveu e ensinou. Um dia, certamente seremos todos iguais, mesmo em se falando daqueles espíritos que já atingiram a pureza. Basta atingirmos a maturidade que eles já conquistaram. Legal isso. Ele mais ou menos fala, né, o que a questão que a Neuza já levantou, né, que a gente vê diferenças pela capacidade diferente que a gente tem de entender o que existe, o que acontece ao nosso redor. Mas que, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai se aproximando e se igualando até o ponto que a gente não vai perceber essas diferenças. Então, por tudo que está dito aqui, a gente até poderia concluir
né, com a alusão que ele faz dos corpos, né, que são diferentes, mas a essência é a mesma, que nós somos iguais na essência, mas estamos em patamares diferentes de consciência. E isso faz com que a gente veja e entenda o universo de forma diferente. Mas que, com o nosso aprimoramento, essas divergências, né, entre aspas, vão se dissipando e a gente vai ser absolutamente aquilo que a gente tanto almeja, um só. Compreensivo, né? Eu estava pensando, a gente olha para o outro e julga e fala, e assim, se imagina, né, distante, ou usa algum nome não adequado para a pessoa. E aí vem esses seres da luz e falam que nós somos como se fôssemos crianças. Então eles olham para a gente com esse olhar muito mais próximo, sendo que eles estão muito mais distantes, né? Com uma visão muito mais acolhedora, muito mais amorosa, pelo grau de compreensão, né? É muito bonito isso. E a gente aprende com eles, né? Cada vez mais quanto mais você aprende, né? Quanto mais experiência você tem, mais você respeita o limite do outro, a possibilidade do outro, né? E você olhando com um olhar compassivo, mais possibilidade o outro tem de também, né, compreender e fazer seu processo de maneira mais amorosa, adequada, né? Isso. Obrigada. Te ouvindo, né, me veio à cabeça uma frase que eu não sei se me veio na cabeça também a frase, né? Que uma das coisas que a gente precisa aprender é deixar de dar rótulos e passar a chamar as coisas pelo nome. Né? Que é isso, exatamente o que você falou, né? A gente rotula, né, tudo, né? A gente sempre tem uma forma de se referir ou de descrever aquilo que a gente não entende ou não aceita ou ainda não entendeu. A gente cria uma forma de designá-los, né? E isso é uma coisa que o amor tem que ensinar para a gente. A gente tem que parar de dar rótulos às pessoas, aos seres, às coisas. Todo mundo tem um nome. E, além de ser carinhoso, é amoroso. É digno que todo mundo seja, quando for chamado, que se utilize o nome dele. É interessante, me veio uma historinha na cabeça muito dessa coisa de ter um nome, né? Mas é uma historinha boba, mas do meu filho, quando era pequeno, o meu filho do meio. Assim que a gente chegou aqui no Rio, ele era bem pequeno e estava brincando na escola de pique-pega, alguma coisa assim, que diziam assim, batido fulano que está não sei aonde, e a brincadeira era se livrar de ser batido, de ser pego. E aí uma pessoa era de esconde-esconde, aí falou assim, batido nordestino, uma coisa assim. E aí ele continuou na dele, e não sei o que, e no final ele, salve todos, não sei o que, venci e tal, o garoto, não, mas eu bati você. Ele disse, não, meu nome é Vitor, não é nordestino. E aí quebrou todo mundo, e assim, essa história ficou na minha cabeça, assim, de você não se entrega, né, pelo que estão te julgando, estão te falando, porque não respeitar o que você é, né. E ele foi e quebrou todo mundo ali naquele negócio. Depois ele contou essa história, achei muito... Agora veio essa historinha na minha cabeça. Os espíritos velhos aí. Às vezes, quando eu vejo isso assim, eu já parei às vezes de pensar sobre isso de espíritos iguais ou não e tudo, né? Que eu compreendo o que vocês falam, compreendo agora, mas eu fico assim, aonde que começou a dar errado, sabe? Assim, porque somos puros e, né, vamos para evolução.
E porque alguns parecem assim, que, né, evoluíram rápido demais e outros estão patinando. O que é o porquê disso, né? Quando fala de espíritos serem iguais, quando estão lá evoluídos, legal. Mas assim, e antes? O que é que leva aonde está essa diferença que leva que alguns patinem e outros vão? Aí a livre-arbítrio, livre não sei o quê, tal. Tudo bem, mas por que essa diferença? Aí eu desisto de pensar, juro. Aí eu já tentei, eu falei assim, onde é que ficou? Eu não consigo entender essa parte. Isso é uma coisa que é daquele ramo do mistérios da fé. Então você não adianta tentar. Se for buscar, vai ter as explicações assim de mestres religiosos, espíritas, budistas, vai achar em livros, mas no fundo, nenhuma é suficiente. Porque fica sempre algumas questões, né? Se tudo, né? Não vamos nem falar só nas pessoas, né? Porque a gente está aqui pensando em terra, mas se tudo no universo é criado pelo mesmo ser, se tudo vem dele e a gente aprende que tudo que ele faz é com amor, já é difícil entender as diferenças. Aí se tu pegar um Jesus, né? Porque a gente vai vendo, não, porque nós vamos crescer e vamos nos tornar Jesus. Aí você para pensar no inverno. Peraí, Jesus começou fazendo lambança que nem eu aqui? Então, esses são questionamentos óbvios, né? E lógico, qualquer um que pare para pensar vai pensar nisso, né? Tá lá, ó, São Francisco, Jesus, Maria, a gente vai chegar neles, beleza. Mas eles começaram que nem a gente, que não sabiam o que queria, desejando as coisas que não é o que eles desejam hoje. Ninguém pensa nessa possibilidade. Eu acho muito raro. Essa igualdade no início, né? Que eu estava perguntando, não lá no final. Então, né? É mais fácil da gente entender, compreender. mas assim, é difícil alguém pensar que Jesus possa ter sido um ladrão. Ele estava entre os ladrões, mas ele era para salvar. Mas e na época que ele era um dos ladrões? Isso é quase um sacrilégio, é quase um pecado mortal você falar um negócio dele. Mas pela lógica, né, que a gente vai aprendendo, eles deveriam ser criados aí. E isso gera um problema insolúvel, que é a questão do perfeito criar o imperfeito. Aí fica naquela questão, né? Mas como que Deus, na perfeição, cria um universo imperfeito para ele aprender sozinho a se tornar perfeito? Quer dizer, então, os nuances do que a gente não tem nem ideia, né? Porque aqui no beabá a gente há um monte de coisa, a gente não tem nem ideia. Tem muito mais coisas ainda que a gente não tem ideia. Porque se você começa a questionar, você começa a pensar uma coisa que é mais doida ainda. Deus está lá. Mas quem criou Deus? Esses dias a gente teve um encontro aqui, uma reunião onde... Estão me ouvindo? Deu um corte aí. Que entrou uma ligação que eu desliguei. Veio uma mestra muito, assim, precisa, falar assim, como um corte de uma faca, assim. E ela falava de assim, se você escolhe, por exemplo, fazer um trabalho, vamos supor, um trabalho voluntário, né? Ela não chegou a falar isso, mas ela falava assim, e aí, pelo seu livre-arbítrio, você pensa que você pode parar de fazer
isso tem consequências. Aí ela deu uma mensagem assim, muito rápida, muito precisa, e falava assim, por isso que eu não falava que eu não gosto, mas ela falava assim que ela não, como se ela não aceitasse essa questão do livre-arbítrio, né? E não concordasse, né? E eu já ouvi outras entidades falando sobre isso. A gente tem essa questão do livre-arbítrio, tudo que processa, né, desde que tudo foi criado, é essa questão. Eles deixam o livre-arbítrio que a gente fique, achando que tem um amanhã, que hoje eu posso descansar, que hoje eu posso fazer o que eu bem entender, que eu estou aqui, né, a passeio, vamos dizer assim, né, esquecer do meu compromisso maior, que eu tenho que me relembrar de tudo isso. Eu acho que é aí que, a hora que você engata e entende que você não está aqui para brincar, né, você tem um compromisso e você tem que, em todos os momentos, tudo que você fizer, você tem que estar, né, cuidando e tal. Aí eu acho que a gente começa. Mas essa mensagem foi muito, muito clara. E quando ela falou essa questão do livre-arbítrio, eu pensei em todos esses processos aí que eles falam que nós já somos seres que não demos certo, né, num determinado local, Atlântida ou outro, né, outros orbes para estarmos aqui no planeta Terra ou outros planetas que não são, que são planetas de expiação e prova que eles falam, né? Então, assim, nós já estamos nesse processo, já quebrando a cabeça aqui e ainda pensando que tá super bem, que tá, né? Mas eu acho que aí bateu bem, bem forte, assim, para mim, essas questões aí que vocês estão falando. Essa questão do livre-arbítrio já é, para mim, em si, uma questão de muito questionamento. Eu, particularmente, sou adepto da teoria do livre-arbítrio relativo, porque se você tem uma meta a atingir, não importa o tempo, é uma garantia que você vai chegar naquele lugar, então coisas vão sendo construídas para que você vá naquela direção. Então, isso já relativa o teu livre-arbítrio, porque jamais, eternamente, você vai poder decidir que não vai seguir esse caminho. Em algum momento, você vai ser conduzido por esse caminho. E aí eu volto a lembrar a teoria do risco, né, do Caibar-Schutel, né, que ele bota várias vertentes, né, e muita gente fala em livre-arbítrio como se fosse só a vontade daquele ser, né? A minha vontade, eu decido. Então. Mas ele coloca a probabilidade, ele coloca a mãozinha de Deus no que seria o destino, coloca a sua capacidade de escolha. Então, ele coloca vários nuances que compõem o livre-arbítrio. E, no fundo, você vê que ele não é absoluto. Em momento algum da nossa existência, ele é absoluto. Ele é relativo porque a gente vai sendo jogado com as situações para fazer as escolhas, e isso leva em consideração a probabilidade, se você vai para a direita, vai para a esquerda, aí você precisa na frente, se escolher o caminho que não era para seguir, mais na frente você tem um outro ponto que surge para você ter outra escolha novamente. Então, você escolhe, sim, mas essa escolha que você faz muitas vezes é induzida. E se a gente tem um ponto inquestionável a alcançar, sejamos o que formos, se a gente pode fazer o que quiser, em algum momento a gente vai ser conduzido para esse ponto. Então, isso, para mim, já relativa, já cria uma relatividade em relação a essa grande poder que a gente tem de decidir, que a nossa decisão tem sido induzida. Quando a gente vai sendo conduzido, não necessariamente que sejamos gado, mas a gente é influenciado, às vezes até massacrantemente, para escolher um caminho. Então, tudo isso faz parte dessa mesma questão. Como entender isso? A gente não tem como entender isso.
Porque se a gente para racionalizar, você começa a achar, vou botar entre aspas, furos e coisas assim, explicadas, mas que não convencem a totalidade dos questionamentos, em quase tudo que você parar para pensar. Aí entra a tal da fé. E ou você acredita ou você não acredita. Aí vem, não, mas a minha fé é raciocinada. Raciocinada também mais ou menos, né? Porque você tenta explicar a sua fé. Tá? Então, essa tendência que o próprio espírita tem de se orgulhar que a fé do espírito é raciocinada. É raciocinada entre aspas, porque o que o espírita faz é tentar explicar as coisas de uma forma que seja aceitável e lógico. Mas mesmo o lógico de um não é o lógico do outro. E acaba a fé sendo fé. Ou você acredita ou você não acredita. Não importa se você tem uma explicação para aquilo. Existem várias coisas que a gente tem explicação que outras pessoas não aceitam. Eu acho interessante isso tudo, assim, porque por isso que eu falei assim, quando eu comecei, quando fala da evolução lá na frente, aí eu entendo, mas do antes eu assim, desisti de pensar nisso daí. Mas a Neuza falou uma coisa de ver as pessoas, né? A questão da criança, né? Que eles olham a gente como criança. E se a gente percebesse que somos realmente ainda muito ignorantes no sentido disso, da infantilidade, do não saber nada, né? E que meio chega a ser pretensioso às vezes, né? Essa tentativa de entender. E aí eu vejo, às vezes, essa coisa assim, se a gente conseguisse olhar o outro, né, como uma criança mesmo, né, olhar aquilo como a infantilidade, mas no sentido, né, o infantil, no sentido não bom, né, vamos dizer, porque a gente, eu fico imaginando, tem umas coisas assim, né, que a gente fica assim, a gente olha a criança e a gente não, a criança faz uma birra e aquilo não nos afeta, aquilo não nos magoa, porque a gente vira e fala assim, é uma criança, né, e a gente conduz essa criança, né, a gente conduz a vida dessa criança, a gente, então assim, por isso que eu acho essa questão de livre-arbítrio também relativa e tudo, porque nós temos que ser conduzidos, porque somos dentro desse universo maluco, a gente é bem criança ainda, a gente ainda é muito ignorante, né? A gente ainda não tem essa noção toda. E realmente somos vistos assim, temos que nos ver e ver os outros como crianças, né? Com amor, porque não tem outro jeito. Talvez, rapidinho, que já está na hora, até aquela frase atribuída a Jesus, né? Vinde a mim as criancinhas, ele pode estar se referindo a toda a humanidade, não às crianças, como se entendeu, né? Que as crianças são puras, não. Talvez essa frase dele esteja se referindo a toda a humanidade, porque, para ele, todos nós somos crianças, em termos evolutivos, em termos de crescimento. Então, vinde a mim as crianças, que delas é o reino do céu, né? Que essa é a frase, ele de braços abertos para toda a humanidade. Vou botar aqui a musiquinha de novo, tadinho.